O filósofo mais lembrado das suas aulas de filosofia, Sócrates e o Só Sei Que Nada Sei. E aí galera, bem-vindos ao canal Filinista. Eu sou Filine, professora e doutoranda em filosofia, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre ele, que não é um jogador. Sócrates, o filósofo, pai da filosofia. Eu particularmente, sempre ouvi falar ali, enfim, de Sócrates como pai da filosofia, mesmo que não seja o primeiro filósofo. É muito importante a gente estudar sobre Sócrates, afinal de contas, ele é o que traz realmente a cara da filosofia, a maneira de filosofar que nós entendemos até hoje. Bom, primeiro de tudo, para a gente começar a entender o pensamento socrático, é importante que a gente entenda por que os filósofos que vêm antes, entre aspas, de Sócrates, são chamados de pré-socráticos. Sócrates não é o primeiro filósofo, mas é o primeiro a pensar uma filosofia mais voltada ao ser humano. Os filósofos pré-socráticos, eles são assim chamados não porque são anteriores a Sócrates, porque inclusive tem filósofo pré-socrático que é contemporâneo ali a Sócrates, como o caso do Demócrito. Mas o fato é que Sócrates, ele tem um pensar mais voltado ao ser humano, às questões humanas, antropológicas, enquanto os pré-socráticos voltam-se mais a uma questão cosmológica. Os pré-socráticos, a gente tem como primeiro filósofo Tales de Mileto, tem até vídeo aqui no canal explicando sobre Tales de Mileto e os pré-socráticos. Vão estar mais preocupados então com esse entendimento acerca do meio, do cosmos, do princípio fundante do cosmos, da arqué. A partir de Sócrates, a questão volta-se mais a pensar a justiça, a verdade, o bem, enfim, uma série de outras problemáticas muito mais voltadas à questão do ser humano. Até porque essa postura é a postura do conhece a ti mesmo socrático. Eu só consigo conhecer o cosmos e as coisas que tem no entorno se eu primeiro me conheço, se eu primeiro conheço as condições do ser humano e as implicações desse ser humano também. Bom, mas algo muito importante sobre Sócrates que a gente tem que salientar é que Sócrates não escreveu nada. E existem algumas explicações para isso. Talvez ele não quisesse cristalizar suas ideias e estivesse aberto a modificações. Talvez ele não tenha existido. Tem essa possibilidade também, de ele ser um personagem, uma alegoria platônica. O fato é que Sócrates vai aparecer nas obras de Aristófanes, de Xenofonte e principalmente do seu discípulo mais ilustre, Platão. Então, sempre que a gente lê os diálogos platônicos, nada mais, nada menos nós estamos lendo ali os diálogos socráticos, dialética socrática em sua essência. Bom, Sócrates será um grande crítico do relativismo moral dos sofistas. Sobre os sofistas, a gente tem mais vídeos aqui no canal também. Temos um vídeo explicando a filosofia dos sofistas e a sua verdade relativa e também uma análise musical. Mas enfim, a questão do Sócrates é que ele vai, de fato, questionar essa atitude sofista de desapego com a verdade, Porque para Sócrates a verdade não é uma questão de conveniência nem de convencimento. E sim, é algo que se busca, que se faz aparecer. A verdade, ela não é algo a ser criada, Tanto que o filósofo ele não cria a verdade, ele ajuda a verdade a aparecer. Então, Sócrates vai ter uma postura bastante crítica a esse relativismo sofístico, principalmente com o desapego com relação à verdade. Para Sócrates, a moralidade convencional ela deveria ser substituída por uma moral mais autêntica, mais centrada na natureza humana e na essência humana. E, obviamente, fundada na razão. Agora, um dado muito interessante sobre Sócrates, ou melhor, aquilo que a gente mais conhece, ouviu falar do Sócrates, é o seu só sei que nada sei, que de alguma maneira nos livra de muitas coisas, Quando a gente não quer, a gente na verdade utiliza o só sei que nada sei de uma maneira meio cética, para nos livrar de dar opinião acerca das coisas, mas só sei que nada sei, não é mesmo? E é super natural, inclusive, que a gente às vezes tenha uma postura socrática ao terminar um curso, ao terminar um estudo, de ter o sentimento de só sabe que nada sabe e que precisa saber muito ainda. Eu me sentia assim no fim do curso de filosofia. Parecia que eu queria voltar tudo desde o início, porque eu não tinha aproveitado o suficiente. Mas essa postura socrática nada mais é do que uma humildade necessária daquele que busca o saber. Reconhecer-se ignorante é o ponto de partida
para buscar mais conhecimento. Se eu acho que eu já sei de tudo, eu não vou estar buscando mais conhecimento. Agora, se eu acho que eu ainda tenho muito a saber, eu vou assumir que eu só sei que nada sei. E só assim eu me dirijo ao questionamento, e só assim eu me dirijo à busca de mais conhecimentos e, obviamente, me aproximar da verdade. Isso, inclusive, faz de Sócrates o cara mais sábio de toda a Grécia. E isso não sei o que eu estou dizendo, e sim a sacerdotisa do oráculo de Delfos. Mais um conceito que a gente tem que saber ao estudar Sócrates é o conceito de dialética. A dialética é um método socrático de aquisição de conhecimento. Para Sócrates, o conhecimento não é algo meramente ensinado ou passado adiante, né? Porque um conhecimento simplesmente transmitido não tem grande valor. O filósofo, então, para Sócrates, não é aquele que cria a verdade nem que ensina a verdade, mas o que faz aparecer, porque a verdade está dentro do indivíduo. E o processo dialético faz parte disso. Então, o processo de questionamento, de utilização da ironia, fazendo com que os interlocutores de Sócrates busquem constantemente a fundamentação e a justificação das suas ideias. Muitas vezes eles são levados a perceber que suas ideias tinham justificativas bastante fracas e bastante superficiais e que era necessário algo muito mais profundo realmente. Então, o método da dialética socrática é constituído principalmente desse diálogo, né, desse debate. Não à toa que a gente vai conhecer Sócrates através dos diálogos platônicos. Lembrando que essa proposta de que através do diálogo você chega próximo ao conhecimento verdadeiro, vem da ideia de que Sócrates tinha de que o conhecimento, é preciso que o conhecimento nasça de dentro do indivíduo. Não à toa sua filosofia é conhecida como maiêutica, que é o parto das ideias. A mãe de Sócrates era parteira, e Sócrates também queria ser parteiro. Um parteiro de ideias, no caso, né? Então, a ideia, né, da maiêutica, que significa parto, é de parir ideias nas pessoas, de fazer as pessoas darem à luz aos seus próprios conhecimentos. Sócrates crê que a alma tem acesso à verdade, mas precisa ser auxiliada para fazer essa verdade aparecer. E por fim, Sócrates teve um fim bastante trágico. Sócrates foi condenado à morte, né? Foi condenado, na verdade, por corromper a juventude, por não acreditar nos deuses gregos, e passa por um julgamento. Esse julgamento está descrito, né, na obra de Platão, A Apologia de Sócrates. Sócrates é recomendado a renunciar à filosofia, e se fosse visto filosofando, seria morto de qualquer maneira. Porém, Sócrates preferiu a morte do que renunciar à filosofia. E no seu leito de morte ele até diz que temer a morte é julgar-se sábio daquilo que não se sabe. Ninguém sabe se é o maior dos bens ou o maior dos males, e por isso ele aceita, né, a morte muito mais do que renunciar à filosofia. Fazer filosofia para Sócrates, e acredito que para muitos filósofos, é como a gente grudar um Drex num dedo, que a gente tenta tirar e ele acaba grudando no outro, e no outro, e no outro, e no outro, e no outro, de maneira que, a partir do momento que você começa a filosofar, é difícil demais parar, é difícil demais parar de ver as coisas com esse olhar contemplativo, reflexivo e crítico. E esse é o caminho socrático. E no fim, então, Sócrates toma cicuta, um veneno, e prefere a morte do que renunciar à filosofia. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário para nos ajudar a engajar o canal. Se inscreva caso ainda não é inscrito e compartilhe com seus amigos. Um super beijo, bons estudos e até uma próxima!